Boa tarde a todos e todas. Está iniciando aqui a live com os professores Márcio, eu, diretor do Departamento de Comunicação, professor Oswaldo Teles, presidente do sindicato, o Ostro Araújo, nosso assessor de imprensa, e o doutor Márcio Cordeiro, integrante do Departamento Jurídico do Simpro Rio. Hoje, dia 18 de abril, são 16 horas e 22 minutos, e nós estamos aqui para debater as iniciativas do Simpro, esclarecer a categoria, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, o trabalho que o Simpro vem fazendo. O professor Oswaldo Teles está essa luta, toda essa movimentação. O doutor Márcio Cordeiro está à frente do Departamento Jurídico, junto com o professor Elcio, que é diretor do sindicato, mas está numa outra atividade agora. Então, nós vamos esclarecer, tirar dúvidas. As dúvidas vocês podem passar pelo próprio Facebook, pela própria live, digitar e fazer as perguntas que nós vamos procurar, dentro das nossas limitações, responder vocês. Esclarecendo que é uma agência que nós estamos fazendo hoje, a primeira vez que nós estamos fazendo essa live, né? E tudo envolve uma série de componentes técnicos, né? E para nós são um pouco de novidade. Esperamos que na próxima vez a gente não tenha, né, os problemas que a gente teve agora no início dessa atividade, questões ligadas à internet, queda da internet instável, né? E ainda a pouca familiaridade que a gente tem com essas novas tecnologias interativas ligadas às webconferências. Mas eu gostaria de passar a palavra para o professor Oswaldo, né, que vai dar início aqui à nossa discussão, à nossa live, e esclarecer todas as iniciativas que o Centro está adotando a defesa dos empregos, a defesa dos salários, né, dos professores. Há um ataque, né, hoje, né, por parte do governo federal aos trabalhadores, através da MP 905, MP 936. O movimento sindical ele tem reagido dentro das dificuldades que nós estamos, todos, né, obviamente, em quarentena, escolas fechadas, o contato com a categoria, obviamente, dentro desse contexto é mais difícil, mas a gente tem procurado aprimorar os mecanismos de comunicação, os instrumentos de comunicação, para que toda a categoria possa acompanhar a luta, se integrar. Nesse momento, nós estamos fazendo, inclusive, assembleias virtuais. Hoje tivemos uma assembleia virtual numa instituição de ensino superior, que tem 40 professores, dos quais esses 40 da assembleia virtual, através de videoconferência, e aos poucos a gente vai tomando pé dessas novas tecnologias e dando um passo importante para que a gente, nesse momento, amplie os nossos canais de comunicação da categoria. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Márcio, tudo bem. Austin, Márcio Cordeiro, e todos os professores e professoras que estão nos ouvindo aí, a Alessandra, jornalista, o Rafael, da área técnica. Vivemos um momento muito difícil, um momento em que o mundo está parado, né, em termos da pandemia, e que o sindicato tem uma posição muito firme sobre essa questão. Primeiro, que nós temos que preservar a nossa vida. Esse valor é muito mais importante que qualquer outra coisa. É valorizar a nossa vida e nos cuidarmos. Então, essa é a primeira questão que o Simpro tem colocado para os seus professores e professoras. A necessidade do isolamento social, a importância, nesse momento, da gente estar firme na preservação da nossa vida. O segundo ponto importante que nós não podemos deixar de colocar é que o professor e a professora está trabalhando e trabalhando muito em todas as escolas, em todas as IES, né, em todos os segmentos. Está dando toda a atenção, até naqueles grupos menores de afetividade, como a educação infantil, que é o nosso papel. Então, o Simpro Rio coloca como uma questão principal que esse trabalho não é o trabalho que inicialmente foi contratado pelos empregadores. Nós somos professores presenciais,
estamos, nesse momento, utilizando nossos equipamentos, nossa internet, nossa estrutura familiar e fazendo um esforço imenso para que a gente possa atender, nesse momento de pandemia, os nossos alunos e nossas alunas. Então, a primeira coisa a ressaltar é isso, a importância do professor e da professora, que a sociedade sempre coloca como importante, mas agora está no momento e vendo que os profissionais de educação, os profissionais da saúde são fundamentais para uma sociedade democrática, uma sociedade de Estado de Direito. Então, os professores e as professoras estão fazendo seu papel nesse momento, estão se entregando, estão trabalhando muito. E aí vem a questão, nós somos do setor privado, e no setor privado, é óbvio, tem as mensalidades escolares e tem o nosso pagamento. E, evidentemente, algumas instituições estão dizendo que alguns responsáveis estão tirando seus filhos, etc., que é uma realidade. Vive o risco. Quando está tudo bem, eles ganham muito bem, como tem vários grupos econômicos no Brasil. E nós também sabemos que tem os pequenos empresários, aqueles que mais são atingidos nesse momento de crise. Mas nós, professores, que estamos trabalhando, não podemos aceitar uma medida provisória, embora o Supremo ontem colocou que os acordos individuais até 3.115 poderia ser feitos, nós, sindicatos professores, que estamos trabalhando, os professores estão trabalhando, não podemos aceitar redução salarial. Não podemos aceitar. E nem podemos aceitar que as escolas, com a faca no pescoço do professor, impõem a ele um processo em que ou você aceita ou você é demitido. Então, o sindicato orienta toda a categoria que, ao assinar qualquer acordo individual, quem ganha até 3.115, já que, infelizmente, o Supremo ontem colocou o pescoço do professor e da professora na mão do empregador, que ele consulte o sindicato, vai na página do sindicato e vê a nossa proposta que fizemos aos sindicatos patronais e que nós fizemos às escolas. Lá está uma minuta para que o professor não possa ter perda salarial. Então, o professor também tem que fazer o seu papel nesse momento de resistência e de valorizar o seu trabalho. E, por último, colocar para toda a categoria que os sindicatos professores, desde o primeiro momento da pandemia, vêm se posicionando firme contra o desemprego que pode acontecer na nossa categoria, contra a redução de salário. Fizemos várias notas, fizemos ofício a todas as instituições, estamos combatendo profundamente esse processo e algumas instituições de ensino, tanto da educação superior como da educação básica, alguns patrões, alguns empregadores, nos procuraram e estão fazendo acordos, porque esses patrões estão entendendo o momento, estão vendo a relevância do professor e da professora, e estão querendo valorizar o seu profissional, estão lá juntos para manter a escola viva e manter o processo normal de trabalho de todos e os seus alunos. Então, o sindicato, nessa semana, fez vários acordos com as escolas, né? Acordo entre o Simpro Rio e a instituição, né? Celebrando o quê? Uma minuta que nós colocamos no nosso site, não terá perda salarial. Então, essa é o introdutório que eu faço nessa discussão aqui, que nós estamos fazendo pela primeira vez nesse momento. Vamos ter que desenvolver melhor isso para poder aprimorar esse contato maior com a categoria. O sindicato tem plantões todos os dias, os diretores estão funcionando, tem seis funcionários do sindicato trabalhando direto nas suas casas. O sindicato fechou deixou todos os seus funcionários em casa para preservar a vida dos seus funcionários. Tivemos essa segurança antes mesmo do governador começar a pensar em fazer isso. O sindicato já tinha discutido isso entre nós e ficamos, depois do decreto, só 3 dias para poder acertar tudo e todos os funcionários do sindicato estão nas suas casas. E nós, evidentemente, precisamos que alguns trabalhem, outros não estão trabalhando. Nós vamos manter todos os salários deles, que a categoria tem essa responsabilidade, e alguns estão trabalhando. E também fizemos o possível para botar os equipamentos todos para que eles possam trabalhar, né, na medida do possível. Então, o sindicato está fazendo essa parte e está exigindo que as escolas tenham o mesmo comportamento com seus trabalhadores, aqueles que carregam
o piano no dia a dia e faz a escola desenvolver o seu trabalho e o seu crescimento. Então, por isso que é fundamental que o professor entenda que, nesse momento, nós temos que estar unidos, né? E temos que fazer tudo coletivamente, não individualmente, né? Temos que buscar o coletivo, porque é no coletivo que a gente se fortalece. Então, Márcio, abri aí e você toca, e tem o Márcio Cordeiro que pode querer falar alguma coisa inicial, e vocês vão ver as perguntas dos professores, que é tão importante nesse momento o debate. Posso continuar? Posso falar, Márcio? Vai, Márcio. Fala, Márcio. Vamos lá. Desde que foi editado todas as medidas provisórias, tá, para tentar regular o trabalho nesse período aí de pandemia, o jurídico do sindicato, o sindicato como um todo, a diretoria do sindicato, tem se preocupado em atender os professores. São inúmeros e-mails que a gente recebe diariamente com dúvidas sobre o trabalho online. Não há dúvidas para a gente de que o trabalho está se desenvolvendo de forma excessiva, embora a nossa orientação seja sempre no sentido de que a carga horária, originariamente contratada com o professor de forma presencial, ela seja observada, mas fato é que o tempo de preparação de aula, o tempo de preparação de conteúdo, gravação de aula, né, e professores até que entram ao vivo em sala de aula também, né, isso tem sido uma jornada bem superior, né? Sabemos que esse é um momento de crise, é um período excepcional, os professores voltarão à sala de aula assim que esse período passar, né? E todas as irregularidades existentes nesse período poderão ser mais adiante cobradas, né? O trabalho imediato que o sindicato tem feito é aparar as arestas desses contratos que são apresentados aos professores, muitas cláusulas abusivas, e o sindicato tem feito análise desses contratos e cortado essas cláusulas abusivas, né? E, acima de tudo, após a MP 936, que autorizou a redução da jornada de trabalho de todos os trabalhadores, o sindicato firmou nessa semana que passou, né, 35 acordos coletivos com escola, mantendo o padrão remuneratório, né, garantindo o mesmo valor que o professor recebeu de salário no mês de janeiro. No mês de janeiro a gente não tinha ainda crise, né? O mês de fevereiro a gente não tinha crise, então, garantindo o mesmo padrão remuneratório. Firmamos 35 acordos coletivos, né? E estamos recebendo consultas e propostas de escola. O que é fundamental, professor? O encaminhamento para o sindicato de qualquer proposta de redução de salário ou de jornada, porque o sindicato faz essa negociação sem expor o professor, a negociação é feita em nome do sindicato, a negociação não é feita em nome do professor, e abrange todos os professores da instituição. Então, o professor recebeu um contrato individual de redução de jornadas, de redução de salário, deve encaminhar tem orientações no site, para o e-mail do sindicato, né? E o sindicato tem entrado em contato com as escolas para resolver essa questão, firmar negociação, abrir negociação e firmar acordo coletivo. Olha, nós temos uma pergunta aqui, vocês estão me ouvindo? Está com um problema de internet instável aqui onde eu moro. Estou ouvindo. E tenho duas internets aqui, mas as duas estão comprometidas. Ouvindo, sim. Doutor Márcio, eu tenho uma pergunta aqui de uma professora. Ela quer saber... Você está me ouvindo, doutor Márcio? Sim. Ela quer saber
se a escola ela pode suspender o contrato ou se pode só reduzir salários. A medida provisória 936 autorizou as duas modalidades de modificação contratual, suspensão contratual e redução de jornada de trabalho com redução de salário. As duas modalidades foram autorizadas pela MP 936. Tá? O que o sindicato tem feito é negociar para que essa redução salarial não se dê. De que forma? Tentar dar um exemplo financeiro aqui. Vamos imaginar um salário elevado facilita a conta, né? 5 mil reais de salário, com uma redução de 50%. O trabalhador passa a receber R$ 2.500. Ele acessa o seguro-desemprego de R$ 1.800. Teremos aí R$ 4.300. Para o padrão remuneratório originário dele, está faltando R$ 700. Nos acordos que essa escola por meio de indenização, né, sem tributação. O ganho da escola nesse cenário é que ela não tributa essa parcela, né, e a vantagem para o professor é que ele não tem a redução do padrão remuneratório. Objetivamente, em relação à pergunta, as duas modalidades, suspensão e redução, foram autorizadas pela MP. Márcio Franco, pode ir adiante. Está ouvindo, Márcio? Mas eu não tiro, porque senão eu não vou ouvir, Brasil. José, acho que é difícil. Outra pergunta, Márcio. Oi. Que eu estou aqui com um problema do áudio, que a internet não está boa. Agora eu estou vendo vocês. Tá oscilando muito a internet aqui em casa. Mas o que eu queria perguntar também, as perguntas estão chegando, né, eu não ouvi toda a comunicação de vocês. Eu queria saber, as perguntas que estão chegando aqui, elas são o que a partir da medida, da definição do Supremo Tribunal Federal em suspender a liminar concedida pelo ministro Lewandowski. Quer responder, Márcio? Respondo. Depois eu complemento, se tiver alguma necessidade. Vamos tentar desconstruir alguns pontos que foram colocados desde a reforma trabalhista, tá, na cabeça do trabalhador. Tá? Toda negociação para alteração de contrato, para redução de salário, pela Constituição, ela tem que ser feita com o sindicato. Isso é uma questão muito simples e óbvia. O trabalhador não tem nenhum poder de barganha. O empregador chega com uma proposta de redução salarial e o trabalhador não tem como resistir. Ele aceita ou ele é demitido. Então, por isso, desde a Constituição de 1988, as alterações contratuais, principalmente aquelas que se referem à redução de salário, elas devem ser negociadas com o sindicato, né? A liminar que o Lewandowski concedeu nada mais foi do que reafirmar esse princípio constitucional da necessidade de negociação coletiva para a redução salarial. Com a decisão do Supremo de ontem, né, em se tratando de uma liminar em medida provisória, tá, essa decisão, no meu entendimento, ela não tem a força de modificar o que está escrito na Constituição. Tá? Continua valendo o princípio constitucional. Né? E esse debate, né, será travado nas ações individuais que serão propostas mais adiante, quando o professor sair da instituição e quiser discutir essa redução salarial.
Ontem eu tive a oportunidade de realizar um debate pelo Instagram, né, a crítica feroz por parte de boa parte dos juristas, né, lamentando a decisão do STF, que afronta a Constituição Federal. A Constituição expressa no sentido de exigir a presença do sindicato, né, e colocando que a Justiça do Trabalho vai ter nos próximos 5 anos, pelo menos, né, um trabalho incessante, né, porque serão muitas demandas discutindo essa questão, né? Quando, se mantida a decisão do Lewandowski, né, obrigando a negociação coletiva, isso facilitaria muito mais, porque teria um acordo entre os sindicatos. A meu ver, a decisão de ontem do Supremo, né, vai motivar o mau empregador a firmar acordo, coagindo o trabalhador, obrigando ele a assinar a redução salarial, né? E esse cenário vai ser mais à frente debatido em ações judiciais, porque a decisão de ontem do Supremo não muda o que está escrito na Constituição. Só para complementar, Márcio, eu tive o trabalho de ouvir todos os juízes do Supremo, e eles colocam, sempre, alguns colocando assim, o acordo coletivo, como diz a Constituição, é fundamental, mas, neste momento de pandemia, colocando sempre um porém na sua resposta. Quer dizer, o que o Supremo fez ontem, na verdade, foi colocar nessa situação, que é uma MP, que o Congresso é que vai ter que discutir isso, como o próprio ministro Marco Aurélio falou. O próprio Congresso está discutindo isso e pode alterar essa situação. O sindicato, politicamente, ele orienta os professores, as professoras, na seguinte questão: temos que não perder salário, temos que lutar para manter a nossa remuneração. E o sindicato é que tem que negociar com as escolas, não o professor individualmente. Então, essa é a orientação que a gente passa para todos os professores e professoras, e que também a gente coloca na mesa de negociação com o patronato, com os 3 sindicatos patronais que o Simpro Rio negocia. E por isso é que nós acreditamos que a negociação coletiva é a única saída para resolver esse problema, essa questão. Porque outro tipo de negociação, que seja individual, quer dizer, nesse momento é a faca no pescoço do professor, fazer contestações políticas e jurídicas. Não vai deixar em nenhum momento de fazê-lo, né? E tem um detalhe importante: se alguns patrões insistirem, não vai ter outra solução que nós não decretarmos. As pessoas não vão poder trabalhar numa situação abusiva, como está acontecendo em algumas instituições. Então, o patronato tem que ter essa consciência de colocar na sua cabeça que o Sindicato dos Professores no Rio de Janeiro não vai permitir que os seus professores e suas professoras sejam massacrados por alguns patrões que não respeitam a democracia e não respeitam as relações coletivas, que é o caso nesse momento. A negociação coletiva é o caminho. Tanto é que várias instituições estão nos procurando, estão fazendo acordo por escola, já que o Sinep Rio aqui, na nossa capital, que representa o patronal, ainda não fez uma proposta, que nós já o fizemos, não fez uma proposta para a gente poder negociar e fazer um acordo coletivo em todo o Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, afirmo, né, a decisão de ontem colocou, mais uma vez, né, a luta política importante no jogo político. O professor não pode se excluir nesse momento. Temos que estar organizados para embates políticos e jurídicos, caso os donos de escola não entendam que o momento agora é de acertar e fazer acordo coletivo. Vai, Márcio. Márcio, prossegue. Márcio Franco, fazer outra pergunta. Tem pergunta, Oscar? Tem pergunta. Vai. O Douglas Cardoso quer saber se os vídeos... Evaldo, tem uma pergunta aqui do professor Douglas Cardoso. A pergunta dele é a seguinte: o senhor está me vendo, professor? Tá, estou ouvindo. As videoaulas
são formas de cumprirmos nossa carga horária? Respondeu, Oswaldo? Pode. A gente entende que essa situação ela é excepcional. O trabalho no setor de educação ele está acontecendo, exceto creches onde né, mas nós entendemos período de excepcionalidade, né, até para funcionar, para o trabalho continuar sendo desenvolvido, não ter nenhuma ataque ao salário ou ao contrato, suspensão contratual, nós entendemos que essa teleaula corresponde à aula presencial que está sendo ministrada, né? É claro que vai ter uma definição ainda pelo MEC sobre o ano letivo, né? Mas a teleaula tem que corresponder, principalmente para fins remuneratórios, à aula que habitualmente é ministrada. Por isso que na resposta anterior eu coloquei que qualquer excesso de trabalho nesse período pode e deverá ser cobrado posteriormente, né, como hora extra. Outra pergunta, Márcio. Washington. Eu vou fazer, então, aqui. A Rosane Fontes questiona: estou fazendo videoaulas e meu salário foi reduzido. Isso é correto? Não. Ela tem que ter mais informações. Ela assinou algum acordo individual? Essa é uma pergunta que tem que ser feita a ela. Então, por isso a gente fala, professora, a gente não tem que assinar acordo individual. Márcio, tem uma outra pergunta sobre videoaula. Espera aí, Márcio. Então, se ela assinou algum contrato, né, um acordo individual lá com a empresa, que permite a empresa fazer isso, aí nós vamos depois, juridicamente, questionar, né? Por isso que eu estou falando, o professor, quando a empresa propõe algum acordo individual, ele tem que entrar imediatamente em contato com o sindicato. O sindicato está funcionando normalmente online, tem o plantão dos diretores, tem os funcionários, tem o jurídico, para que a gente possa entrar em contato com a escola e fazer o acordo coletivo com a escola. Essa é a orientação. Então, professora, você tem que entrar lá no sindicato, denunciar essa instituição que está fazendo isso com você, para a gente poder agir, a gente poder tomar as decisões necessárias. Ela não pode reduzir o seu salário. Márcio? Pode falar. Eu vou na segunda aqui. Vou na segunda. A Mercedes Prado: a escola é obrigada a acatar a orientação do sindicato como lei ou pode tomar outra decisão? Vai, Márcio, fala você, depois eu... Pergunta muito genérica. O sindicato negocia com a escola. O sindicato, assim como o sindicato entende que o trabalhador... Sim, está tendo um delay aqui na minha internet. Quando eu falo, chega atrasado. Assim como o sindicato entende que muitas vezes o trabalhador não é obrigado a aceitar determinadas regras impostas pelo empregador, a escola também deve entender que determinadas questões pautadas pelo sindicato não precisam ser atendidas. E para isso que serve a negociação. A negociação coletiva se dá para parar essas arestas, né? O que a escola entende de errado na posição do sindicato? Vamos conversar. O que nós entendemos que está errado na posição da escola? Vamos sentar e conversar. Por isso que nós precisamos das minutas dos acordos individuais para poder conversar com a escola, para parar essa aresta. Se uma escola impõe uma redução salarial ou uma suspensão, é obrigação, dever do sindicato conversar com a escola para minorar esses prejuízos, tá? Então, não se trata aí de acatar a regra, as posições tanto da escola como do sindicato não devem ser entendidas como lei, né? A escola pode estar errada, assim como o entendimento do sindicato pode não corresponder ao que a escola entende, tá? Tem que se sentar e conversar. Outra pergunta. Ana Fernandes, ela pergunta: videoconferência para educação infantil é permitido? Posso me recusar? Olha só, o sindicato ele tomou uma posição política sobre isso.
né? Ela tem que acessar até as orientações do sindicato sobre isso. Qual a nossa orientação? Desde o início, a educação infantil não tem condições de ter nenhum teletrabalho ou coisa pedagógica. Não há condições para isso. O que nós orientamos os professores é que, no máximo, dá uma orientação afetiva, entrar em contato para dizer que está ali, presente, e etc. Nada de termo de conteúdo. Então, mas o Conselho Municipal de Educação, com o nosso voto contrário, o voto contrário do Simpro Rio, o nosso voto contrário, aprovou algumas medidas que nós soltamos um documento, que também está no nosso site, no nosso Face, um documento fazendo uma crítica profunda a essa decisão do Conselho Municipal de Educação. Então, professora, o posicionamento nosso é contrário a essa orientação. Não tem condições de educação infantil ter uma estrutura parecida com EAD, aula formal, coisa parecida. Não tem. O sindicato e, evidentemente, outras orientações educacionais, quer dizer, outros grupos organizados da educação no nosso país e na nossa cidade do Rio de Janeiro, são contra totalmente essa posição que foi feita pelo Conselho Municipal de Educação. Outro? Não, estamos aguardando mais perguntas aqui, que a Alessandra está mandando para a gente, e o Márcio está com problema de delay e pediu para eu continuar tocando as perguntas. Só que, nesse momento, nós não temos perguntas. Márcio. Vamos lá, então deixa eu... Vai, fala, Márcio, então. Não, estou te ouvindo, pode falar, Oswaldo, vai. Não, olha só, sobre a questão, mais um ponto importante sobre a medida provisória 936, que a gente acaba sempre debatendo sobre esse assunto, ela é uma medida provisória. Ela vale como lei, está lá, não mudou nada, o Supremo ontem apenas não permitiu uma determinada liminar que o ministro levantou, tinha dado, mas a alteração dela não mudou nada, continua a mesma orientação. No Congresso, nós estamos fazendo um debate no Congresso para que essa medida provisória tenha alterações, como outras medidas provisórias do governo que, nesse momento, foi colocada no Congresso. Então, é uma luta política importante. Então, é fundamental que o professor e a professora esteja sempre atento às orientações do Simpro Rio, do Sindicato dos Professores, para que a gente possa fazer um trabalho, nesse momento, de resistência conjunta, em que não dá, de forma alguma, para a gente não fazer assim. Tem que ser uma questão coletiva. Né? A pandemia mostra isso. O mundo parou e as pessoas têm que ter uma postura muito mais coletiva que era antes. Então, o isolamento social nos permite essa reflexão e, ao mesmo tempo, colocar o seguinte: o mundo vai mudar depois desse processo. Não tem como mais ter essa sociedade do jeito que ela está, sem permitir que as pessoas, de um modo geral, tenham uma condição de vida saudável. Então, o que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo é que tem várias instituições que não respeitam as relações democráticas de trabalho. E essa medida provisória acaba dando poder a um segmento da educação privada a querer fazer esse tipo de suspensão de salário e redução de salário nas bases da medida, que vai levar à perda salarial, no momento necessário que as pessoas precisam de renda para sobreviver. Então, por isso que o Simpro Rio aponta essa questão da luta política, da necessidade da organização coletiva e dos professores e as professoras estar sempre em contato com o sindicato para se orientar. Não faça nada individual sem consultar primeiro o seu sindicato. Tem uma pergunta aqui da Cristina Lúcia. Cristina Lúcia pergunta: a alegação é que a reposição, independente das videoaulas, deve acontecer para cumprir as 800 horas. Certo isso? Fale mais sobre isso. Olha, a gente não tem nenhuma noção de como vai vir essa questão, né? Pode ser que amanhã venha uma medida provisória específica sobre isso, ou venha um decreto do ministro da Educação. A verdade é que nós temos que, nesse momento, responder às questões desse momento. Acreditamos que vai ficar mais de 2 meses esse isolamento social. Provavelmente vai ficar 2 a 3 meses sem aulas. É óbvio que não tem
tempo e nem condições de horário de ter as 200 horas como as 800 horas, melhor dizendo, as 200 horas como estão querendo hoje o Ministério da Educação. Isso vai ser modificado, não tem como, senão você vai pegar aulas de 7 da manhã até as 5 da noite para poder cobrir toda a carga horária. O sindicato, no seu momento exato, quando sair a documentação ou a legislação sobre isso, nós vamos nos posicionar. O nosso posicionamento hoje é político na questão geral. Primeiro, não podemos, de forma alguma, nesse momento de pandemia, legislar sobre uma carga horária presencial que não vai existir nesse ano letivo. Isso é um erro, né? Vai ter que modificar, como o mundo todo está modificando. Alguns estão suspendendo e terminando o seu ano letivo com aquilo que foi dado. É assim que tem que se funcionar. A educação não é uma continha de 2 mais 2 que resolve todos os problemas. Não tem como ser assim. Segundo, a pandemia pode se voltar daqui a um mês e depois ter uma outra crise de novo e parar mais 2 meses. Então, nós entendemos que é um momento de dificuldade, que a humanidade está passando, e que nós temos que nos organizar para isso. E não dá para a gente poder achar que a carga horária X vai ter que ser cumprida. O sindicato pensa que pode essas aulas serem consideradas futuramente como aulas presenciais dadas pelos professores, né, como se fosse a matriz curricular da carga horária normal. Então, a discussão nós vamos ter que fazer lá na frente. Ainda o momento ainda não chegou para a gente fazer esse debate. Ok. Gabi Moraes, estou indo 2 vezes na semana na escola para fazer vídeo para a semana toda, mas terei redução salarial e não assinei documento nenhum. Nos orientem. Gabi, primeiro, você não deveria nem ir na sua escola. O isolamento social não permite ir. A escola, você tem que dizer qual que escola é essa, denunciar para nós, para a gente entrar em contato com ela. Que isso já é uma afronta à sua vida, à sua segurança. Segundo, ele não pode reduzir nada se não fizer um acordo individual ou coletivo com você. Até um determinado valor, 3.115, infelizmente, a medida provisória coloca que o acordo pode ser individual, mas ele tem que comunicar ao sindicato. E essa instituição, quando comunica o sindicato, a primeira coisa que o sindicato faz é responder para ele colocando a nossa minuta, nossa proposta de não perda salarial. Porque lá na frente nós vamos brigar judicialmente com isso. Então, primeira coisa, você não deveria ir trabalhar para fazer filmagem, que você está colocando em risco a sua vida e a sua segurança e dos seus familiares. Segundo, não pode reduzir o seu salário se ele não conversou com você. Então, entre em contato com o sindicato, diz que instituição é essa, né? O sigilo dessa informação vai ficar no sindicato. Ninguém vai ficar sabendo que foi você que entrou em contato com o sindicato. O sindicato vai, evidentemente, entrar em contato com essa escola e dizer que ela está cometendo abusos com o seu trabalhador, com a sua professora. Completando a fala do Oswaldo, tá? A exposição aí da escola é muito grave, tá? Nós recebemos e replicamos para parte da categoria orientações da fiscalização do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que seja informada essas duas instituições, né, abusos, tá? Convocar o trabalhador para ir ao seu local de trabalho, tá? É uma atitude grave, tá? Você não deve ir, deve informar ao sindicato, tá? O sindicato tem entrado em contato com as instituições e, se necessário, acionaremos a fiscalização do trabalho, que a fiscalização do trabalho está fechando esses estabelecimentos que estão exigindo a presença de trabalhadores. Ok. A pergunta agora da Kátia Quaresma. Ela questiona: alguma universidade já sinalizou sobre a redução de salário? Como está a educação superior privada do Rio sobre a questão? Kátia, olha só, nós apresentamos a mesma proposta que apresentamos à educação básica, apresentamos à educação superior. Eles apresentaram, a contraproposta deles foi a MP, né? A medida provisória, que
O Oswaldo caiu, Washington? Caiu. Então, vamos lá. Eu não sei até onde foi a pergunta a resposta do Oswaldo, tá? Estamos em negociação com o sindicato patronal, já tivemos 2 reuniões paritárias via aplicativo, né? Reuniões virtuais, e a nossa proposta é a mesma que tem sido encaminhada para as instituições de ensino e que foi fechado vários acordos essa semana, né? Podemos ter redução de jornada desde que não haja prejuízo financeiro para o professor, tá? Aquele exemplo que eu dei na fala anterior, ela vale bastante para professores de educação superior, e o que a gente quer é que a instituição pague, como forma indenizatória, o valor que o professor pode ter de prejuízo financeiro, tá? Hoje fizemos uma assembleia, tem uma instituição que quarta-feira deflagrou greve por conta de uma imposição sem negociação. A instituição disse que reduziria o salário e a jornada em 25%. Os professores não concordaram, chamaram o sindicato, a instituição começou a retalhar isso na quarta-feira, puxamos a greve na quarta-feira à noite, e hoje pela manhã fizemos uma assembleia mantendo a greve, e a instituição tirou a redução dos 25% da mesa de negociação, tá? Então, até o Oswaldo falou em greve, né, na fala anterior, né? Estou dando o exemplo de uma instituição de ensino superior, a assembleia de hoje de manhã, que manteve a greve porque não aceitou a redução em 25% do salário. Ok. Está me ouvindo? Eu voltei. Opa. Oswaldo, eu falei da negociação, como é que está a negociação com o Semerge, e falei também das propostas, tá? Beleza, tá bom. Eu estou aparecendo aí? Uma pergunta de uma professora aqui, que não está aparecendo o nome dela, mas ela disse que ela é a única da sua escola que quer seguir orientações do sindicato. Ela tem receio que uma negociação individual possa levar à demissão. Como proceder? O acordo que está sendo proposto pela escola, esse acordo pode ser encaminhado ao sindicato. É evidente que o nome da professora não é colocado na... O sindicato negocia especificamente com o professor A, B ou C. O que o sindicato faz? Ciente da proposta da instituição, entra em contato com a instituição e negocia ou minora os prejuízos, né? Reduz o prejuízo ou evita para todos os professores. Então, eu não estou preocupado se A, B ou C não está com receio de entrar em contato com o sindicato. Todo e qualquer professor que indicar uma situação irregular para o sindicato, ele não vai ter o nome divulgado, né? Saberemos o que aconteceu de irregular e conversaremos com a instituição, sem qualquer exposição do professor, tá? Então, eu não fico preocupado se o professor A, B ou C está com medo. Basta uma denúncia que é encaminhado para todos os professores. Todos os professores da instituição, se a negociação for concluída com êxito, receberão o benefício que o sindicato está colocando na mesa de negociação. Ok. Oriana Moreira pergunta: a escola pede autorização para divulgar a nossa imagem. Isto é correto? Como deve ser? Olha, os contratos de cessão de imagem e voz são uma novidade nesse período, né? Tem chegado muito contrato com cláusulas abusivas. E o sindicato, dentro do possível, tem tentado cortar essas cláusulas abusivas. O fundamental, tá, é que o professor, ao assinar esse contrato, tá, limite que a cessão da voz e da imagem registre na resposta por e-mail ou coloque como cláusula se dará pelo período de pandemia, né? Por 90 dias, por exemplo, né? O professor tem a liberdade de registrar como resposta que essa sessão se dará apenas por 90 dias, né? Qualquer irregularidade ou qualquer excesso que ocorra nesse período, o professor poderá cobrar posteriormente, né? O fundamental é a limitação,
porque aí você acaba com a possibilidade da cessão da imagem e da voz após o restabelecimento das atividades normais. Deixa eu só complementar, o Washington e Márcio. Tem essa questão do direito de imagem, a questão das aulas ao vivo, isso pega muito da educação superior, isso é um problema que vai ser gravíssimo. Algumas aulas estão sendo hackeadas, pessoas entram, criam problema, fazem imagens absurdas, e as instituições não se prepararam para isso e também não estão dando a importância que deveriam dar para isso. Tem a questão dos alunos. Muitas vezes a aula ao vivo, o aluno também se expõe. Então, é uma situação muito grave e que vai ter uma dificuldade, problemas seríssimos sobre isso aí. Nós, do Simples Rio, sempre orientamos o professor na seguinte questão, né? É um momento difícil, diferenciado, que ele tem que procurar saber todos os seus direitos. E o sindicato está aqui para isso, para dar sua orientação. Ele tem que se orientar, buscar nossas orientações, as nossas informações, que qualquer contrato que ele assine de direito, de imagem, para que ele não tenha problema futuro. Agora, eu já coloquei isso também para alguns patrões em mesa de negociação, que essa questão é uma questão séria, que, infelizmente, o patronato não está dando valor a isso, não está dando a importância que deveria. Eles vão sofrer lá na frente graves problemas com isso, inclusive de processos até de alunos e pais de alunos. Infelizmente, eles não estão dando essa importância, eles tinham que dar. Então, nós, do Simples Rio, estamos dando essa importância e estamos tentando dar toda a orientação necessária aos professores e às professoras sobre esse assunto. Então, entre em contato com o Simples Rio quando for essa questão, para ter a melhor orientação possível. Ok. Cristiane Almeida, com o isolamento social, como fazer o acordo? Por vídeo ou presencialmente? O acordo coletivo que ela está falando por escola. Então, a pergunta foi muito geral. Vamos lá, vamos tentar responder do jeito que ela perguntou. Quando a escola procura a gente, né, a gente apresentou a proposta, ele aceitou as nossas condições, a escola envia o nome dos professores, das professoras e seus e-mails. A gente manda a informação com a minuta que o sindicato está apresentando, os professores dão sim ou não ao acordo. É óbvio, a maioria dos professores, se decidirem por não, não tem acordo. Se decidirem por sim, tem um acordo. Então, a maioria naquela instituição. Ainda na convenção, em acordo com o sindicato patronal, dos 3 sindicatos patronais, nós não fizemos ainda. Quando a gente for fazer, se tiver que fazer, quer dizer, se por acaso o patronal quiser fazer essa negociação com a gente, que a gente quer, a gente já propôs, né, e eles que ficam, muitas vezes, fugindo dessa responsabilidade de representar o segmento patronal, que nós estamos tentando representar e fazendo isso com muita garra e disposição aos nossos professores e professoras, aí nós vamos ter que fazer tipo uma assembleia de diversas maneiras. Pode ter consulta dessa maneira, mandar e-mail para todo mundo também para responder. Então, nós vamos fazer várias situações para que possamos ter uma resposta que dê respaldo. E, futuramente, é óbvio, nós vamos ter que fazer uma assembleia presencial para reafirmar o que nós decidimos aqui. Aí o doutor Márcio pode explicar um pouco melhor isso juridicamente. As assembleias virtuais, elas estão autorizadas. A assembleia que nós fizemos hoje pela manhã com os professores de uma instituição de ensino, tinham aproximadamente 50 professores dentro da sala do aplicativo Zoom. Realizamos a assembleia, colocamos em votação, já fiz para outros sindicatos também essa semana a assembleia virtual. Dependendo da situação, podemos pegar o de acordo com a proposta apresentada pela escola por e-mail, como podemos realizar um debate, né, via virtual, tá? Evitar qualquer tipo de contato presencial. Qualquer tipo de assinatura pode ser feita também mediante documento digitalizado, né? Fizemos isso também recentemente. Mandei o documento ao presidente do sindicato, que imprimiu, assinou, digitalizou e me devolveu, né? E o documento digitalizado também tem valor. O que a gente não pode permitir é o comparecimento de qualquer trabalhador à sede da escola para assinatura de qualquer tipo de documento. Isso é inviável, tá? Até um de acordo escrito num determinado e-mail, ele tem valor nesse período de pandemia, tá?
Então, nada de comparecer na escola para assinar qualquer tipo de documento. Ok. Tem uma pergunta aqui, que não colocaram o nome, mas você perguntando se precisarmos fazer a denúncia, para quais e-mails o telefone ligar ou mandar mensagem. Eu acho que nossa questão é pedir para entrar no Simpro Rio, né, no site do Simpro Rio, ou no Facebook do Simpro Rio, e se informar ali que lá todos os dias nós estamos colocando os telefones e os contatos para tirar dúvidas com o plantão da diretoria. É isso? Lá tem todos os telefones que eles podem entrar em contato. É só eles entrarem no site e acessar lá o e-mail, o telefone e entrar em contato com a gente. Ok. Estamos chegando à 14ª pergunta. Professora, via redes sociais, estão nos obrigando a usar uma plataforma digital que já ouvi dizer que não é segura. Como posso me proteger? Devo usar? Essa questão é extremamente complicada, né? Porque a segurança dos dados na rede, da conversa que é realizada até a transação bancária, né? A gente não tem esse tipo de segurança, né? Então, devemos, sim, nos resguardar ao máximo em relação aos nossos dados pessoais, se a nossa máquina tem determinados conteúdos que não devem ser, se não são públicos, eu vou evitar usar essa máquina, mas esse risco a gente corre trabalhando como realizando uma conversa, né, via aplicativo, né? Então, essa questão é extremamente delicada, né? A nossa própria negociação tem um sindicato que não aceita usar um determinado aplicativo para uma negociação, né? E nós somos obrigados a entrar num outro tipo de aplicativo, né? É questão de se dialogar com a instituição para evitar a utilização desse aplicativo, né? Que expõe, né? Mas tentaria resolver essa questão via diálogo, né? Numa conversa com a instituição, né? Para ver se sensibiliza a utilização de uma outra plataforma. Ok. Professora, e também a segurança é muito difícil com o modo geral, mas a responsabilidade disso é da empresa, né? Porque a empresa que tem que se responsabilizar sobre isso, ela tem que criar mecanismos para te dar maior segurança possível, né? E ela sabe que algumas situações dessas podem levar à insegurança, ela tem que tentar resolver ou amenizar, né? Mas a responsabilidade é da empresa. Aproveitando aí o gancho da fala do Oswaldo, o Washington, embora não seja pergunta específica do professor, tá? Não só em relação ao aplicativo, mas como todo maquinário, tudo isso, a responsabilidade é do empregador, tá? Nós temos visto alguns empregadores tentarem jogar para o trabalhador a responsabilidade de aquisição de máquinas, de pacotes de dados, né? E nos contratos que a gente tem recebido para o teletrabalho, né? Esse ponto tem sido sempre destacado. A responsabilidade é do empregador, a responsabilidade pelo fornecimento do maquinário, a responsabilidade até pela rede de dados é do empregador, não é do trabalhador. Sabemos que os trabalhadores estão sendo onerados com planos de dados mais elevados, tá? Alguns obrigados a comprar máquinas, tá? Que fique claro que essa obrigação é do empregador, né? Por comodidade, muitas vezes nós usamos as nossas próprias máquinas, né? Mas essa não é uma obrigação e não é isso que diz a lei, tá? Ok. Tem aqui a Ielna Martinho, acho que é mais um desabafo, mas vocês poderiam falar alguma coisa a respeito. Queremos saber se vão mesmo reabrir as escolas. O professor também tem vida e família. Esse é um tema que eu venho discutindo isso constantemente, até com alguns professores, sobre a necessidade da gente estar junto e organizado. Eu me lembro que uns 15 dias atrás, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, falou que o Brasil não pode parar, queria soltar um decreto, coisa parecida, e houve aquela confusão toda até no parlamento e no judiciário. Eu venho conversando com a diretoria e venho colocando isso para vários professores que constantemente a gente conversa nesses momentos. Se acontecer de uma coisa absurda dessa,
nós vamos ter que fazer greve, nós vamos ter que fazer a greve pela vida. Eu venho falando isso constantemente. O professor e a professora não pode expor a você e a sua família a um genocídio que estão querendo fazer com o brasileiro. Porque os países que demoraram a tomar as providências, hoje está totalmente um caos. Quando eles falam que morreram 20 mil, você pode colocar no mínimo mais 50% aí, que morreram 30 mil. A própria China, que no início falaram que tinha morrido quase 4 mil, agora falou que morreu mais 1.300. Então, é uma realidade muito dura e difícil. Eu venho conversando isso, né, assim, né, sem uma decisão, uma política decisória, mas o sindicato está se preparando para essa discussão, se for necessário. Sabemos que, nesse momento, o isolamento social é a única alternativa viável de preservar a vida. Não tem outro caminho, por enquanto. Pode ser que daqui a 15 dias, um mês, encontre-se outro caminho, mas nesse momento não. Então, temos que fazer esse debate. Então, a pergunta, o desabafo, é correto, é pertinente, é preocupante, né? Temos que ter esse compromisso. E o Sindicato dos Professores vem discutindo isso e vem colocando firme essa questão. Quer dizer, não vamos sair do isolamento, né, de uma maneira em que possa arriscar a vida nossa e dos nossos alunos, porque nós temos responsabilidade, nós somos educadores. Né? Infelizmente, alguns governantes não têm responsabilidade nenhuma. E aí querem levar a gente para uma situação de um caos muito maior do que é esse que nós já vivemos. Então, o Simpro Rio está atento a isso e vai ter que tomar as suas posições políticas necessárias, se for o caso. Ok. Posso falar também, Oswaldo, em relação a esse ponto? Isso foi objeto de pergunta na live que eu participei ontem, né? Se o sindicato estaria se preparando para máscara, álcool, né? Eu entendo assim como inviável, né? Claro que é fundamental a máscara, o álcool gel, mas vocês imaginam uma professora de educação infantil com máscara se a criança não vai arrancar essa máscara, né? Eu vou dar o exemplo da Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho está se adaptando ao trabalho virtual. Embora os prazos processuais estejam suspensos, a partir de maio eles retornarão a correr. Vamos realizar audiências de forma virtual, por aplicativo, né? As petições seguirão via eletrônica, como já acontece. Na categoria dos professores, né? Aí a gente sabe da sobrecarga do trabalho online, mas fato né? Diante de toda dificuldade, ele está funcionando, né? Então não existe motivo para o retorno às aulas presenciais, né? No segmento do professor, eu não vislumbro essa situação, né? A aula online, se boa, se ruim, né, se criticada pelos pais, ela está acontecendo. Então, essa dinâmica, eu não preciso expor o professor ao retorno numa sala de aula com 30, 40, 50 alunos, né, numa aglomeração, né, e aí eu tenho um elemento, até se necessário, para fechar a escola, num decreto futuro vai reabrir escola, eu tenho o argumento, a teleaula está funcionando. E aí a gente tem que usar o argumento da teleaula a nosso favor, né, para evitar esse tipo de atitude de retorno às atividades, né? Então, o sindicato não trabalha com esse cenário nesse momento. Tá? Ok. A Thais Barreto está voltando à questão do salário integral. Como os internautas vão entrando, seria bom vocês falarem de novo. Que ela pergunta, corremos o risco de não receber nosso salário integral? Olha, nesse momento que nós estamos passando, existe uma medida provisória do governo Bolsonaro que permite que o empregador faça acordo individual até R$ 3.115, quem ganha até R$ 3.115, e que pode reduzir salário, ele paga uma parte e o governo paga outra, só que a parte do governo não vai ser integral. O sindicato se posicionou contrário a isso, já que nós estamos trabalhando, estamos cumprindo a nossa carga horária. E, evidentemente, fizemos uma proposta de acordo coletivo em que não haja perda salarial. Os sindicatos patronais ainda não se manifestaram sobre isso,
dizem que é muito difícil, mas não acordaram com a gente ainda, está em debate ainda. Porém, muitas escolas, com base na nossa minuta, entraram em contato com a gente e fizeram o acordo de redução salarial, mas sem perda salarial para os professores e as professoras. Então, isso foi um avanço que muitas instituições já fizeram com a gente. Estamos tentando negociar em termos gerais com os sindicatos patronais. Muitas escolas e IES, né, instituições, o professor está trabalhando na sua carga horária direto, total, algumas vezes até muito mais, e, evidentemente, que essas escolas nem vão querer também, nesse primeiro momento, fazer redução, porque ela não pode. Se fizer redução, é óbvio que o professor não vai dar aula e vai ter problema. Então, muitas também não querem fazer isso, né? Não procuraram a gente, não apontaram tal. Então, a nossa posição política, professor, é que a gente mantenha o nosso salário. É fundamental para a economia, inclusive, que os trabalhadores mantenham os seus salários, totalmente contrária à posição do governo e do seu ministro da Fazenda, que acha que o trabalhador tem que perder salário, mas os banqueiros tiveram apoio de 1 trilhão e 200 bilhões, e nós, trabalhadores, muito pouco em termos de ajuda para perder salário. Então, essa é uma realidade de um governo que não pensa nos trabalhadores, pensa apenas em pequenos grupos empresariais. Isso é muito ruim na sociedade, nesse momento que nós estamos vivendo. Aquilo que eu falei inicialmente, do excesso de individualismo numa sociedade onde nós vivemos coletivamente. Então, a necessidade de organização e da luta coletiva é fundamental. E, para isso, temos que estar juntos. E, para estar juntos, temos que estar forte, fortalecendo o seu sindicato, que é a coisa mais importante, nesse momento de resistência contra a perda salarial. Então, por isso que eu sempre falo, se alguma escola quiser diminuir o seu salário ou fazer algum contrato abusivo, entre em contato com o sindicato o mais rápido possível. Nós estamos atuando e estamos questionando as escolas nessa questão, porque sem o professor, ela não vai continuar existindo como escola. Essa é uma grande realidade. Essa pergunta do Oswaldo, eu acho que complementa a posterior, mas eu vou fazer mesmo assim, talvez o Márcio queira complementar. Os professores têm muitas dúvidas quanto à redução de salários. Doutor Márcio, pode nos explicar quais as opções legais e o passo a passo para isso? A medida provisória 936 expõe, registra as possibilidades de redução de salário, né? Coloca a necessidade de comunicação ao sindicato dessa redução de salário, né? Ainda que o empregador encaminhe para o professor, né, imponha para o professor essa redução de salário, né, ele tem que comunicar isso ao sindicato. Né, cabe ao professor encaminhar isso ao sindicato, informar dessa redução, né, toda essa situação. A medida provisória fala em redução de 25%, 50% e até 70%. Né? Eu dei um exemplo financeiro, eu vou voltar a dar esse exemplo para facilitar as contas. Vamos imaginar um salário de R$5.000 com uma redução de 50%. Passa a escola a pagar R$2.500 e o professor acessa o seguro-desemprego na base de R$1.800. Isso vai dar R$4.300. Então, o professor vai ter, nessa situação, uma redução salarial de R$700 por mês. O que a gente tem negociado com as escolas? Que esses R$700 sejam pagos de forma indenizatória, né? O professor ganha, porque não está tendo uma redução no padrão remuneratório, e a escola ganha, porque não tem tributação sobre essa parcela. Né? Eu dei o exemplo para um salário de R$5.000, essa lógica é aplicada para qualquer tipo de padrão remuneratório. Né? Então, as duas partes ganham. O professor tem mantido o seu padrão remuneratório e a escola não é tributada sobre uma determinada parcela. Né? Agora, para isso é necessário uma negociação coletiva, porque se não tiver essa negociação coletiva, vira uma imposição, vira uma coação, porque o trabalhador não tem nenhum poder de barganha. Né? Se eu, como empregador, chegar para o professor e falar, assine um contrato para reduzir o seu salário em 50%, né, o trabalhador tem duas alternativas, ou ele assina ou está demitido. Né? Por isso, a necessidade da informação ao sindicato dessa situação, sem exposição ao professor. O professor, claro, não vai ser exposto numa negociação coletiva, né, mas aí dá a possibilidade do sindicato entrar no circuito e negociar com a instituição. Ok.
Outra pergunta. Podem reduzir a carga horária do professor que está em estabilidade? Não, de forma alguma. Isso está na convenção coletiva da categoria, então, independente de medida provisória, nós já entendemos que a redução de carga horária é ilegal, tá? Mas, especificamente, professor em pré-aposentadoria, existe uma cláusula que o protege em convenção coletiva, tá? Então, de forma alguma, porque isso vai impactar diretamente a aposentadoria do professor. Tá, ok. Uma professora com salário de 3.200, se a escola quiser reduzir, como deve ser feito esse cálculo? Deixa eu falar aí, Márcio, porque esse cálculo muitas pessoas pegam confusão. Primeiro, vamos ter que esclarecer, Márcio, acho que é bom você depois falar sobre isso, que a medida provisória coloca que o acordo individual vai até 3.115, né? E depois comunicar ao sindicato. Acima de 3.115, não tem acordo individual, tem que ser acordo com o sindicato, com o coletivo. E o Supremo colocou isso mais uma vez ontem lá. Então, vale a medida provisória. O Márcio fez aí uma conta, mas a conta, Márcio, sua, eu acho que você fez uma confusão, porque o seguro-desemprego, ele é o máximo, 100%, é 1.800. Se o acordo é de 50, é a metade. Então, ele, na verdade, recebe 900 e poucos reais. Né? Perdão, então, desculpa. Você está colocando o valor total do seguro-desemprego. No máximo, quando você fica desempregado, do seguro-desemprego é 1.800 alguma coisa. Esse acordo é a metade disso. Então, o professor que ganha 5.000, ele vai ganhar 2.500 da empresa e mais 900 e alguma coisa reais do governo. Vai ter uma perda imensa de quase mais de 1.500 reais. No caso da professora de 3.200, que também tem que ter negociação coletiva com o sindicato, senão não pode fazer, né? Essa professora, ela vai ter uma perda, se for 50%, a empresa vai pagar 1.600, né? E ela vai entrar num cálculo lá de 50, que vai receber mais ou menos R$800. Então, ela vai ter uma perda em torno de R$800, essa professora, né? Por isso que o sindicato defende uma minuta em que essa perda não ocorra e a escola complemente esse pagamento através de um abono em que não venham os encargos sociais. Aí a professora vai receber os seus R$3.200. E o sindicato apresentou mais uma cláusula importante que todas as instituições que fizeram acordo com a gente concordou. Essa parte em que o professor e a professora não vai receber de FGTS, o patrão paga a parte indenizatória também em termos de abono. Então, exemplo, 50%, você ganha 3.200, você vai receber 1.600, o patrão vai recolher 8% de 1.600. Os outros 1.600 você perderia os seus 8%, que, na verdade, representa em torno aí de 100 e poucos reais, né? Então, o sindicato colocou também lá um artigo em que o professor também e a professora recebe isso como abono, esse valor como abono. Então, até nisso nós pensamos, nos preocupamos, e as instituições todas estão assinando um acordo com essa condição, porque entende que a importância do professor nesse momento dentro da escola e das IES é fundamental para que elas se mantenham vivas. É essa a questão principal. Sabe que se o professor e a professora estiver lá com toda a situação difícil que está, maquinário ruim e essa coisa maluca de vídeo, aula, etc., mas se não tiver a figura desse profissional que é fundamental na sociedade, que é o professor e a professora, não vai ter escola. É isso que esse patronato tem que entender, que eles muitas vezes não querem entender, né? Ou fingem que não querem entender. E o professor tem que se valorizar nesse momento, que a sociedade está valorizando. E ele tem que colocar na cabeça dele, professor e professora, que ele tem que se valorizar e tem que se unir. Esse é o momento da união. Ou a sociedade se une para defender a vida, o emprego e o salário, ou nós, mais uma vez, vamos ser varridos desse processo. E nós não podemos fazer isso, nós temos que estar firmes nisso. Então, é uma situação delicada, mas sabemos que nós somos sociedade organizada e temos força, porque nós somos produtivos. É que nós é que produzimos a riqueza dessa nação, e não são alguns que se acham que produz porque tem a riqueza. Quem produz a riqueza somos nós trabalhadores. E nós é que estamos ali, nesse momento, fazendo que a educação no Brasil ainda exista. Essa é a grande realidade. Como os médicos, os enfermeiros, todos os funcionários da saúde
estão segurando o rojão dessa epidemia, né, que tem que ser aplaudido todo dia. Todo dia nós tínhamos que ir para a janela aplaudir os profissionais de saúde e vaiar esse governo federal, esse governo Bolsonaro, que, na verdade, não quer fazer nada para salvar a vida e para levar esse país a uma situação de equilíbrio econômico. Essa é a grande realidade que nós, professores e professoras, temos que botar na nossa ordem do dia. Muito bem. Uma professora quer saber se a escola não disponibiliza equipamento e exige aula online. Como é que fica a situação? Márcio, fala você agora, Márcio. Oswaldo, desculpa aí pelo erro da conta, tá? No exemplo anterior, eu calculei o seguro-desemprego integral e não calculei 50%. Desculpa aí no erro da conta. Né? A obrigação do maquinário é do empregador, né? Então, temos recebido, né, denúncias nesse sentido de que a escola não está fornecendo maquinário adequado, e o sindicato tem entrado em contato com as instituições de ensino, né, para regularizar, tentar regularizar essa situação, né, porque torna uma situação injusta, né? Um determinado professor tem o maquinário, o outro não tem, o que não tem é penalizado, né? Por isso que é um dos princípios de direito do trabalho, é a obrigação do empregador fornecer uniforme, fornecer equipamento, né? Não cabe ao trabalhador o uniforme, o equipamento, nada disso, né? Então, sabemos que alguns têm, utilizam seus equipamentos pessoais, mas, por outro lado, por comodidade. Sabemos que é por comodidade, né? A obrigação é do empregador de fornecer o maquinário. O ideal, até para evitar um desgaste maior, é que o professor entre em contato com o sindicato, que nós entraremos em contato com o estabelecimento de ensino e tentaremos regularizar essa situação. Ok. Outra questão, professor que tem dupla jornada e um dos turnos é colocado no contra-cheque como hora extra, como pode ter redução de salário? Vamos lá, essa questão é complexa, né? Porque ele tem hora extra como o turno da tarde e ele não vai ter redução de jornada porque, a princípio, ele trabalha em 2 turnos, né? É uma situação que a gente tem que analisar de forma muito específica, essa situação do professor, né? Como é que ele vai ter ele vai ter redução de jornada se, em tese, ele está trabalhando para os 2 turnos, né? É uma situação específica, né? E é um princípio, eles não são conflitantes, a hora extra com a redução da jornada, né? Então fica difícil tratar especificamente dessa situação. O que eu posso dizer é que são conflitantes. Como é que eu posso ter uma redução com hora extra, né? Enfim, aí seria o caso da escola apresentar o que seria de redução de jornada e como é que isso vai se dar na prática. Tá? Discutir essa questão assim em tese, o máximo que eu posso falar é que é conflitante, tá? É uma questão aqui. Estamos trabalhando mais em casa do que na escola. Estou aqui vendo a live e planejando aulas. Olha a situação. Essa, infelizmente, é a nossa realidade, né? Nós estamos trabalhando muito e a política governamental da medida provisória, em vez de resguardar e assegurar isso para nós, professores e professoras, não. Cria uma medida que pode reduzir salário. É um absurdo. Por isso que nós, do sindicato, estamos querendo que os professores reajam a isso e não aceitem esse tipo de situação e a gente possa, evidentemente, fazer essa conquista, porque hoje preservar os salários é uma conquista importante para nós, né? A preservação do emprego e do salário. Então, nós sabemos disso, né? E nós denunciamos o tempo inteiro essa questão. E quando acabar essa epidemia, quando voltar, vamos dizer assim, uma situação maior de normalidade, nós vamos ver todos esses abusos aí e vamos questionar judicialmente, né? Já falamos isso no início da live e vamos continuar fazendo isso. O professor tem que ter consciência que essas informações têm que chegar no sindicato para a gente poder, no momento exato, agir como tem que agir juridicamente. Outra questão aí que pode ir para o jurídico, que é como lidar com o assédio moral nesse período. Essa questão que o Márcio colocou aqui anteriormente, o Márcio pode até falar melhor sobre isso.
nós estamos tendo uma série de abusos diversos, né? Infelizmente, você vê, num período de pandemia, nós estamos praticamente mais de 30 dias, né, aqui no Rio de Janeiro, em isolamento social, mas no Brasil, as agressões às mulheres, né, em casa está sendo um negócio absurdo, está explodindo em termos de casos de companheiros, né, entre aspas, né, que agride o tempo inteiro a sua companheira, né? Então, há um crescimento muito grande. Então, esse são abusos também existentes na sociedade nesse momento, que nós já existe e que está aumentando, inclusive, em momentos de isolamento social. Os abusos do empregador sobre o trabalhador é contínuo, né? É contínuo. Então, eles abusam o tempo inteiro no momento presencial, do dia a dia. Muitos não pagam salário, atrasam o salário, sempre com justificativa de crise ou coisa parecida. E, no momento de isolamento, alguns, né, não todos, tem muitos que têm a responsabilidade, vamos também falar aqui o correto, mas, infelizmente, muitos continuam fazendo esses abusos, né? Não deixam de abusar do seu trabalhador. Acha que nós somos escravos. Infelizmente, tem uma mentalidade empresarial brasileira, um percentual significativo de empresários que acham que trabalhadores são escravos, não são trabalhadores, né? Eu acho que o Márcio pode entrar em detalhes sobre essa questão melhor. Nós temos recebido várias denúncias de cobranças excessivas, né? Instituição de ensino superior que aumentou as aulas online e a plataforma, o ambiente virtual de aprendizado não suporta a quantidade de acessos, né? E coordenadores cobrando do professor uma determinada aula ou determinado acesso quando a própria plataforma não é possível. E aí é evidente, a plataforma não dá conta da quantidade de acessos, né? O sistema cai, o coordenador vai se desgastar, vai cobrar do professor, né? É um excesso, é um abuso. Dei um exemplo só da questão do ambiente virtual, mas cobranças por aula, entrega de material, né? Convocação de professor em final de semana para entregar material. Uma professora agora disse que está assistindo a live, preparando material. Isso tudo é assédio, tá? É cobrança excessiva nesse período, tá? Se isso vai ser cobrado como uma indenização por assédio moral, se isso vai ser cobrado como hora extra, ou como os dois pedidos também, porque é possível, né? Que o professor saiba que, e é sempre importante, né? Contabilizar esse tempo gasto no período de pandemia em casa. Se o professor foi contratado para dar 10 aulas por semana, e se ele conseguir contabilizar, né, e demonstrar que ele está trabalhando o equivalente a 15 aulas, né, isso pode ser cobrado posteriormente, né, assim como o assédio decorrente dos excessos praticados pelos empregadores. Agora, para coibir o Washington como medida imediata, né, o assédio, a denúncia de assédio tem que ser encaminhada ao sindicato, tá? Falei no início, o Ministério Público e a Fiscalização do Trabalho se colocaram à disposição do sindicato para receber denúncias também de excessos praticados nesse período de pandemia, tá? É evidente que há uma mudança na estrutura do trabalho e o empregador, o gerente, o gestor, o diretor, ele não está adaptado a essa realidade. O assédio, quando o superior hierárquico não está adaptado a essa realidade, vira uma constante, tá? Então, isso tem que ser encaminhado de imediato ao sindicato. Ok. Voltando à MP 936, a pergunta: como fica a posição do nosso sindicato? Alô? Oi? Estou ouvindo. Como Estou fica ouvindo, a posição do sindicato? Como fica a posição do nosso sindicato em relação à decisão do STF sobre a MP 936? O sindicato tem que assinar os contratos modificados após a MP? Não, a nossa posição não mudou em nada sobre isso. No início, quando foi editada a medida provisória, nós já afirmamos ao patronal, pedimos uma reunião emergencial e comunicamos a ele a nossa posição política em defesa do salário do emprego. Foi comunicado por escrito ao patronal. Quando veio eliminar do Lewandowski, colocando que tinha que ter o aval do sindicato para os salários até 3.115. É bom ressaltar isso,
para o professor que ganha acima de 3.115, não existe acordo individual, todos têm que ser negociados com o sindicato. O que o governo fez foi até quem ganha 3.115. Aí sim que pode ter o acordo individual. Porém, o empregador tem que comunicar ao sindicato. O sindicato tem lá os seus e-mails que estão recebendo, e toda vez que a gente recebe o comunicado de uma empresa, a gente coloca a nossa proposta, né? E muitas vezes, o que tem acontecido? O próprio empregador entende a nossa posição, negocia com a gente e assina a nossa proposta. Por isso que o professor tem que estar atento a isso, né? Então, não muda nada nosso posicionamento sobre isso, nosso posicionamento continua o mesmo. Nós não tínhamos esperança que o STF ia dar essa questão como ganha para os sindicatos. Sabemos como é que está a política no Brasil referente a isso, né? Eles, evidentemente, eles sabem que existe uma norma condicional, mas eles se condicionaram, aqueles que votaram contra, se condicionaram a votar contra o relator, se condicionaram a dizer que é um momento especial, é um momento específico, alguns alegando que o trabalhador não ia ter como fazer o acordo se o sindicato tivesse, ia atrapalhar o trabalhador, como se nós fôssemos atrapalhar o trabalhador. O que acontece é que a medida provisória, ela dá toda a estrutura para o patrão pagar menos ao trabalhador. E nós, sindicatos professores, sabemos que nós estamos trabalhando e não aceitamos essa condição de receber menos, né, do que nós contratamos no nosso trabalho. Então, essa é uma questão política importante e financeira para o dia a dia de uma crise como essa que nós estamos passando. Então, a nossa posição, professor e professora, que vem e faz as mesmas perguntas sempre, não mudou em nada, vamos continuar na mesma questão e pressionando os sindicatos patronais e as escolas a negociar com a gente um acordo coletivo que coloque o equilíbrio jurídico para todo mundo, para todos os professores. É uma responsabilidade do sindicato patronal, como é uma responsabilidade das escolas. Preservar os seus funcionários, seu professor e sua professora e seus funcionários que trabalham lá sem ser professor e professora. Então, é essa conversa que eu venho fazendo junto com os sindicatos patronais e com todos os empresários que procuram o sindicato. E eles, muitos, estão entendendo essa necessidade e estão fazendo acordo coletivo com a gente. Já assinamos coletivo por escola, né? De pequena a grande. Essa é a questão importante. O professor tem que estar atento a isso. Quando apresentar uma proposta, olhar a proposta do sindicato, que é a nossa minuta, e colocar a minuta e comunicar a gente, colocar a minuta lá na discussão com o patronal, porque essa minuta nossa vai, de uma certa maneira, resguardar o salário do professor e da professora. Okay. Por favor, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Oswaldo, Washington, doutor Márcio. Márcio, nós já temos já 1h27 de live e nós temos ainda muitas perguntas, né? Está sendo um sucesso essa live, nós estamos transmitindo, né, pelo Facebook e várias pessoas estão compartilhando também essa live. Então, eu só pedi a vocês, né, para a gente procurar ser assim, mais objetivo nas demais respostas às perguntas que vão ser feitas aí, apresentadas pelo Washington, porque nós já temos aí 1h30. Né, e na medida que vai se estendendo muito, o que vai acontecendo? As pessoas elas vão saindo, né, da sala, né, e eu acho que isso, de certo modo, acaba sendo um pouco improdutivo. Tudo bem? Tá bom. Obrigado. Ok. Pessoal, nós já estamos na 25ª pergunta. A 26ª, na verdade, é um pedido. Pedindo para que essa live fique gravada nas redes sociais. Eu acho que não vai ter problema, a gente fala com o Rafael para manter a live gravada. E a 27ª, todas as escolas foram esclarecidas dessas notificações que estamos vendo aqui? Sim, nós enviamos a nossa proposta para todas as escolas, né? Pode ser que uma ou outra não recebeu, mas não tem problema. O nosso site está lá, nossas propostas também. Okay. E nesse período, alguém que não aceite as novas regras pode ser demitido por justa causa? Não. Ser demitido por justa causa porque não aceitou a proposta patronal, não. Isso aí não pode. O patrão pode até demitir, mas não por justa causa.
Fala, Márcio, você que é mais... Não, justa causa nem pensar. O contrato de trabalho, por mais que o professor não tenha a possibilidade de resistir, né, uma eventual discordância a uma cláusula, pode dar o direito do empregador demiti-lo. Agora, por justa causa, jamais. A 28ª pergunta é: podemos recusar o acordo para trabalho online? Caso sim, o que pode acontecer? Trabalho online? Como assim recusar o acordo? Acordo da medida provisória ou acordo trabalho online, não trabalhar de forma online? É isso que ele está perguntando? Não trabalhar de forma online. O sindicato orientou os professores e as professoras na seguinte questão. Nós não podemos, nesse momento, recusar de fazer o trabalho online. Mas é uma decisão individual do professor. Se ele achar que não vai fazer, ele não faz. Agora, o que nós orientamos é que a escola, a instituição, dê todas as condições para que ele possa trabalhar de forma online. Agora, se ele não tem condições de trabalhar, que ele não queira trabalhar, ele não trabalha. Aí sim, o empregador tem o direito de demitir ou, conforme a medida provisória, fazer a suspensão do trabalho. Mas é um direito dele também de não querer aceitar individualmente essa questão. A orientação coletiva, no momento de pandemia, do sindicato, não poderia ser diferente. A gente não poderia dizer que os professores não poderiam trabalhar. A gente não tinha como dizer isso. Então, os professores podem trabalhar, é um momento específico, especial nessa questão. As instituições têm que dar todas as condições de trabalho correta para eles, mas, evidentemente, se individualmente algum professor disser que não tem condições de trabalhar e não queira trabalhar, é direito dele, e, evidentemente, também a empresa pode tomar as medidas que ela achar que possa ser tomada nesse aspecto. Vai, Márcio. E até entrar com rescisão indireta, tá, Oswaldo? Ele pode discutir uma rescisão contratual porque ele não foi contratado para esse tipo de trabalho. Perfeito. Não foi contratado para isso. Perfeito. Tem uma questão aqui que é mais uma previsão. Muitas IES não pagavam a hora-aula em EAD. Essa situação de redução será uma alternativa para elas, depois da pandemia, continuar com essa prática. Vamos lá. O que a gente tem de ação individual de professor de ensino superior cobrando diferenças salariais por conta da EAD, posso dizer que todo professor de EAD, quando demitido e quando ingressa com ação, tem diferenças salariais para essa atividade. Tá? A teleaula está levando essa problemática para a educação básica. Né? Por isso que eu falei, né, tentem registrar o quantitativo de aulas que vocês estão trabalhando nesse período para permitir uma cobrança posterior, tá? Mas isso é uma verdade, tá? Vamos entender que a EAD começou há pouco tempo. Se a gente parar para pensar em termos de contrato de trabalho, não temos muito tempo de EAD, né? Temos temos 10 anos, mais ou menos, mas ela se intensificou nos últimos 6, 7 anos, mais ou menos, né? Então, até o professor sair da instituição e ingressar com a ação trabalhista é uma coisa muito nova, né? Temos de 2 anos para cá ações trabalhistas discutindo essa questão da EAD e com administradas o quantitativo de horas que vocês estão trabalhando. É importante, ainda que por um controle pessoal de vocês. Ok. Professor com carga horária de 40 horas semanais pode reduzir o salário pela metade? Vai aplicar, se for o caso da aplicação da medida provisória. Esse professor deve ser de ensino superior. Quando se fala 40 horas, normalmente é aquele professor de ensino superior. Ele deve trabalhar no ensino superior. Nós estamos em negociação com o sindicato patronal para tratar dessa questão, né? E ainda mais no segmento da educação superior, se tiver qualquer tipo de
de proposta de contrato, isso deve ser encaminhado imediatamente ao sindicato, porque, já tivemos algumas reuniões, né, não é aconselhável um professor de educação superior assinar qualquer tipo de contrato. Falei mais cedo, caso hoje de uma assembleia de uma instituição de ensino superior que rejeitou a redução de 25% que a instituição queria promover, né? Então, se for de ensino superior, encaminhe de imediato essa situação ao sindicato, tá? Ok. Essa é a 30ª pergunta. Nós temos mais 4 perguntas até o momento. Vamos continuar, vamos responder mais essas 4 perguntas? Vamos terminar essas perguntas para a gente responder. Vai lá, para a gente terminar também. Várias questões aqui estão falando desses sindicatos de outros municípios que eles não estão tendo respaldo, não estão tendo retorno. Oswaldo, como é que faz essa questão? É contato com a FETERJ? Infelizmente, nós temos uma realidade, devido a essas reformas trabalhistas e sindical, da dificuldade de alguns sindicatos menores sobreviverem. O Simpro Rio tem uma situação mais confortável nesse aspecto. Só que esses sindicatos, ele tem a federação, né, a Federação do Rio de Janeiro, que é responsável também, e também tem a confederação. A confederação. Mas também é bom o professor colocar isso, né, e o Simpro Rio nunca se negou a ajudar a todos, né? Então, no caso específico de que o professor e a professora fora do município de Janeiro não está conseguindo entrar em contato com o seu sindicato municipal da sua região, entre em contato com a Federação do Rio de Janeiro, a FETERJ. Se não conseguir por algum motivo, também pode ligar para nós, que nós passamos a informação para os sindicatos e para a federação. O Simpro Rio, nesse momento, não vai se excluir dessa questão, né? Embora a gente não represente esse professor lá, quem representa é o sindicato, mas se ele tiver dificuldade de atendimento, por algum motivo qualquer, porque pode acontecer, tem a federação e tem a confederação, que é em Brasília. E a federação é no Rio, é lá no próprio prédio do sindicato. Mas, se tiver dificuldade, não tenha dúvida, entre em contato com o sindicato do Rio, o Simpro Rio, diz de onde e que a gente tenta levar essa informação para o seu sindicato de origem, para a sua federação. Tá? Então, o sindicato pode estar também fazendo esse meio de campo aí, esse link com os outros sindicatos. Ok. Pergunta: os professores de aulas extras também podem ter contrato suspenso? Eu acho que já foi respondido, mas veio a questão de novo. Porque o Márcio explicou isso muito bem. Hora extra é hora extra. Eu tenho, por exemplo, eu dou 10 aulas e, por algum motivo, eu tenho 3 horas extras por semana lá, né, na instituição que eu trabalho. A hora extra, o cara tem que pagar a hora extra, né? Eu tenho uma carga horária de 13. Então, se isso já é fixo, eu não sei se é isso a pergunta dele, se é isso, todo mês ele recebe fixo, eu acho que, né, Márcio, entra na diminuição normal de salário dele e a complementação que nós estamos defendendo. Agora, tem que ver como é essa hora extra, se é fixa, se não é. Aí, cada caso é um caso, aí fica difícil. Márcio, você que entende mais desse assunto. A gente tem que analisar caso a caso, porque são princípios contraditórios. Eu não posso ter redução de jornada com hora extra, né? Então, aí a gente tem que tratar essa situação entendendo o que é essa hora extra, se é uma hora extra fixa, né? Se não for uma hora extra fixa, o professor vai ter que apresentar a proposta da instituição, tá? De que redução, para a gente entender melhor essa redução. Tem uma questão aqui que é interessante também, que um professor ou professora está dizendo o seguinte, que está dando aula online direto, mas a escola já sinalizou que os 15 dias referentes ao do recesso de julho, eles vão trabalhar e que vai trabalhar também em janeiro. Aí ela pergunta, se isso acontecer, qual a lógica das aulas online? Essa questão eu também já falei anteriormente aqui no modo geral. Todas essas questões nós vamos discutir quando acabar a pandemia. Isso politicamente e legalmente, né? Nós vamos fazer essa discussão. Essa discussão vai ter que ser feita. Não tem jeito. Como vai ficar o calendário anual, o ano letivo? Não adianta a gente pensar nisso agora, porque agora não tem nenhuma legislação sobre isso. O que tem
são essas legislações estaduais e federais referente à pandemia. Não tem aula, pode ser férias, pode ser... Então, lá na frente, nós vamos fazer esse debate, tanto com o sindicato patronal como com as instituições, né? Porque tem instituição que já deu férias nesse momento, né? Então, como é que faz? Como a gente vai discutir nesse momento? Então, nesse momento, a gente não tem como discutir. Vamos deixar isso para mais tarde, para quando acontecer. Ok. Como pode ser feito o registro das teleaulas para cobrança posterior? Aí depende muito da forma de controle de trabalho da instituição. Isso pode se dar por e-mail. O professor, se ele estiver trabalhando em casa via e-mail, ele vai mandar um e-mail abrindo a jornada dele, vai mandar um e-mail quando ele finaliza a jornada dele. Pode ser uma anotação pessoal dele para cobrança posterior, né? O ideal é que ele tenha anotado o início do trabalho e o final do trabalho. E como está trabalhando via remota, né, que se você cientificar o teu empregador do início que você está trabalhando, não para criar um fato ou uma situação, estou começando meu trabalho agora. Se você mandar no início do teu trabalho um e-mail para o empregador, segue tal atividade, e no final mandar segue atividade tal, você tem todo o período ali de trabalho aparentemente demonstrado, né? Tem que se criar aí mecanismos para dar ciência, né? Às vezes, por WhatsApp, você tem a conversa, o início do trabalho, a conversa mencionada com o trabalho que está sendo desenvolvido. O método remoto tem como você dar ciência, né? Mas o mais importante, além, claro, dessas ciências, dessas informações, é que o professor saiba, de fato, quanto ele está trabalhando a mais, tá? Ok. Uma pergunta, não sei se vocês têm isso de cabeça ou pode ser passado depois para a pessoa, qual é o valor da hora-aula da EAD? A atual, de cabeça, assim, o valor depende, né? Porque se a pessoa só for EAD, é uma coisa. Fala. Olha só, a hora-aula que tem que ser praticada é aquela contratada originariamente com o professor, tá? Se o professor tem uma hora-aula de R$30, de R$40, tá? E ele está trabalhando online, tá? Não tem redução para outro piso salarial, tá? Ele vai continuar recebendo o valor da hora-aula originariamente contratada. Tá? Não é porque ele está trabalhando em modalidade de EAD que pode ser aplicado um outro piso. Eu estou tratando com uma situação extremamente excepcional. Tá? Ele não foi contratado para ser um professor EAD que tem um piso específico na convenção coletiva. Tá? Tem que continuar sendo praticado o mesmo piso salarial que ele recebia no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no ano passado. Tá? Não é a alteração para a teleaula que permite qualquer tipo de mudança de piso salarial. Perfeito. Okay. Outra pergunta, então, aqui. Mensagem da direção para os professores por WhatsApp, e-mails, à noite, tarde da noite, finais de semana, pode ser considerado trabalho extra? É assédio? Fala, Márcio. Se é hora extra não tenha dúvida, tá? E dependendo do teor do e-mail, pode ser considerado assédio também, tá? É muito ruim, mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Tem muito trabalhador recebendo e-mail tarde da noite, tem muito trabalhador recebendo mensagem final de semana, cobrança de trabalho, trabalhando. Volto a repetir, tinha uma professora assistindo a live e trabalhando, né? Então, tudo isso tem que ser anotado, isso é hora extra, tá? Não tenha dúvida que isso é hora extra. E dependendo do tom da cobrança, é assédio moral também ou dano moral. Ok. As audiências marcadas para maio também serão suspensas? Não tem como dar essa informação agora. O tribunal está começando vai baixar um ato na semana que vem, possivelmente, para tratar das audiências virtuais.
tá? Então, não tem como dar essa informação nesse momento. O professor que tem processo com o sindicato, se tiver audiência no mês de maio confirmada, ele vai ser informado, como sempre, como se dá a comunicação pelo sindicato ao professor quando tem audiência, tá? Mas, nesse momento, não tem confirmação de audiência ainda nenhuma. Ok. Outra pergunta. Fui admitida em março. Serei afetada com o pagamento desses 70% do governo, visto que eles serão referentes ao seguro-desemprego? Possivelmente porque ela já recebeu o seguro-desemprego recentemente, talvez, né? Deve ter recebido seguro-desemprego. Se ela foi contratada agora, ela pode ter recebido seguro-desemprego há pouco tempo. Talvez seja essa a questão da indagação, né? Isso pode impactar, sim, tá? Agora, se não for por conta dessa questão de recebimento recente de seguro-desemprego, essa redução de jornada pode ser proposta, e são todas as orientações que o Oswaldo, né, e que nós já falamos anteriormente, né? Se for proposta ao sindicato, se for negociada individualmente, ela pode, sim, claro, ter essa redução de salário, ter essa redução de jornada. Ok. Olha, pessoal, nós estamos chegando na 40ª pergunta, e para a Alessandra, que está nos municiando com essas questões, tirando do Facebook direto para nós, parece que é a última pergunta, tá? A pergunta que a Alessandra enviou, que é o seguinte: o professor de aula extra pode ter redução de salários? É uma pergunta que já foi respondida, mas eu acho que a pessoa deve ter entrado posteriormente. Essa questão. Professor de aula extra pode ter redução de salários? Repete de novo, Márcio. Olha só, são princípios incompatíveis, né? Como é que você vai ter redução de jornada se você faz hora extra? Né? São duas situações completamente incompatíveis, né? Então, isso aí a gente tem que analisar especificamente. Que hora extra é essa? Se é o turno da tarde, que o professor da educação infantil está trabalhando e ele é tratado como hora extra, pode ter a redução, ele vai parar de trabalhar no turno da tarde. Então, é difícil dar uma posição concreta a respeito. Volto a repetir, é um princípio incompatível. Essa situação tem que ser tratada individualmente, tem que ser passada ao sindicato de forma específica com a proposta da escola de redução de jornada. Ok. Então, pessoal, nós estamos nos aproximando a quase 2 horas dessa live. O Oswaldo e o Márcio Cordeiro responderam 40 perguntas, 40 questões. E aí, pessoal, Oswaldo, Márcio e Márcios, né? Os dois Márcios. Muita gente perguntando se vai ter essa live periodicamente e tal, porque o pessoal gostou muito e achou muito importante esclarecer essas questões que vocês estão esclarecendo aqui para os professores e professores. Nós estamos com a ideia de fazer lives específicas, né? Essa foi a questão maior, no geral, da medida provisória. Mas tem outras questões, não só jurídicas e políticas, mas como questões também de vários aspectos. O próprio teletrabalho, a questão referente à educação infantil, né? A questão da educação superior, que é um ponto específico, né, que a gente pode também estar negociando com o patronal. Então, a ideia nossa é, nesse momento, fazer isso, tentar agilizar essa comunicação e informação com a categoria, através desses mecanismos que nós estamos utilizando agora, esses que nós estamos utilizando agora. Então, a ideia é essa. Esse foi o primeiro, e esperamos fazer pelo menos 1 ou 2 por semana, né, nesse momento, com temas específicos, com pessoas específicas, e sempre com um diretor do sindicato para também fazer essa discussão. Então, temos a educação infantil, que é um tema importante, tem uma questão do próprio teletrabalho, porque aí, né, a gente pode trazer uma pessoa aqui com mais capacitação para isso, a questão da educação superior, né, a possível acordo que a gente possa fazer com a educação superior e debater a educação superior, que os professores estão trabalhando profundamente, né, e que muitas vezes tem essa confusão toda com EAD, então é uma discussão que nós vamos ter que fazer também. Então, a ideia é essa, é a gente fazer
outras lives específicas e outras como essa geral, porque cada semana está aparecendo uma novidade e há uma necessidade de debate com a categoria. Ô Márcio Cordeiro? Fala. Só uma questão aqui, houve uma retificação, essa última questão não era sobre hora extra, e sim de aula extra. A aula extra segue a lógica da hora extra, né? Mas a aula extra é aquela que é pontual, ela não se repete, né? A aula extra o professor normalmente deu num determinado mês, né? Mas ela não é habitual, né? Então, é possível uma redução? Sim, é possível, né? Mas é evidente que se ele for convocado para aulas extras, né, essa redução vai estar... não tem sentido, né? Se eu tenho uma habitualidade com aula extra, não tem sentido reduzir, né? Se a aula extra for uma excepcionalidade, sim, é possível, né, ter uma redução. Agora, se for uma coisa rotineira e habitual, e às vezes a gente vê aulas extras de forma habitual, né, aí é incompatível. Ok. Oswaldo, Márcio Cordeiro e Márcio Franco, vocês querem alguma palavra aí de despedida dos professores e professoras? Eu só quero colocar rapidamente, como eu já venho falando, né, e falei desde o início aqui, a importância da categoria dos professores e professoras do município do Rio de Janeiro está organizada nesse momento. Temos que estar cada vez mais organizados para que a gente possa enfrentar essa questão com tranquilidade e com muita força. Mas a principal questão que eu sempre venho falando é a preservação da nossa vida e da nossa saúde. Infelizmente, tem alguns governantes, não são todos, mas tem alguns governantes que estão no poder maior desse país, que não estão encarando essa realidade da pandemia como deveria ser. Aqueles países que não encararam isso como deveria ser, estão sofrendo hoje, né, com uma quantidade imensa de letalidade que esse vírus leva à sociedade, com muitas mortes. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, nós somos fundamental nessa sociedade, e professor e professoras, ele tem a consciência, nós temos essa consciência da nossa importância e do nosso papel na sociedade. Então, o recado final que eu coloco para toda a categoria, todos os professores e professoras, é a primeira coisa, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida e da nossa família, especialmente, né, para poder a gente não ter problemas, né, de grande quantidade de doenças entre nós. Então, esse é o primeiro recado que eu faço. O segundo é que conte sempre com esse sindicato. Esse sindicato é nosso, é a nossa casa. O Sindicato dos Professores completa esse ano 89 anos. Ele é um sindicato histórico na cidade do Rio de Janeiro e no país. Ele tem uma importância muito grande e é a casa dos professores, é a nossa casa. É aqui que a gente se organiza, discute, debate e nos protegemos. Então, sempre o sindicato vai estar aqui com nós todos, né? Então, é isso que é muito importante para nós. Então, sempre, qualquer dúvida, entre em contato com o seu sindicato. Esse é o nosso sindicato. Agradecer aos professores, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Oswaldo, Márcio, Franco, Washington, a toda a equipe. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O sindicato está recebendo as denúncias conforme está no site, tá? E agradecer aí pela oportunidade. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer aí ao pessoal que não está aparecendo na tela, mas que foi fundamental para viabilizar essa live, o Rafael na técnica, a Alessandra, que está acompanhando todas as perguntas e questionamentos, né, indagações no Instagram e também no Facebook. Agradecer também a Zezé Lourenço, que também está nos ajudando. Agradecer o Washington, né, nosso assessor de comunicação. Agradecer ao doutor Márcio Cordeiro, ao presidente do sindicato. Muito obrigado, Oswaldo. Foram as intervenções que você e o doutor Márcio Cordeiro fizeram, foram extremamente importantes. A categoria que está nos assistindo está parabenizando a iniciativa, parabenizando, né, a clareza e objetividade, né, na exposição das questões apresentadas,
E agradecer, acima de tudo, né, você, professor, você, professora, que nos ouviu, que nos está prestigiando, dizer que o sindicato está sempre à disposição. Nós temos no e-mail maiores informações, né, mais detalhadas, mais específicas. Pode escrever para o nosso e-mail, que se encontra disponibilizado no site do sindicato e no Facebook, no Instagram, no Twitter do sindicato. E ainda, né, lembrando a todos que a partir da semana que vem nós teremos um plantão, nós tivemos um plantão com telefones que foram disponibilizados na internet, mas o plantão ele muda de semana para semana. Os professores, diretores e professoras e diretoras do sindicato estão, né, de forma em rodízio, ajudando, participando de esclarecimentos através de ligações telefônicas, e esses telefones serão disponibilizados para a semana que vem, né, no plantão da semana que vem, pela manhã e pela tarde, no site do sindicato, no Facebook, no Instagram e no Twitter do sindicato, ou seja, nas mídias sociais do sindicato. É isso, né, eu acho que podemos ficar por aqui. São 18 horas e 13 minutos, nós temos 1h e 56 minutos de debate, né? Eu acho que o debate foi muito rico. Desculpem aí as falhas técnicas, no início começamos um pouco atrasado, né? A internet aqui, eu como anfitrião, né, a gravação é feita pelo meu equipamento eletrônico, a minha internet aqui oscilou, eu tive que resetar aqui o equipamento para poder melhorar a internet, ter um sinal mais claro, né, mais límpido, né? Desculpe também, né, a inexperiência em lidar com toda essa parafernália tecnológica moderna, né? A gente é de uma geração da mecânica, né? Não é uma geração da informática, é uma coisa que a gente vai se adaptando por uma necessidade, e ajudando e aprendendo, né, com todos, né, especialmente com os mais novos, que já cresceram, né, que fazem parte de uma geração digital. Obrigado a todos, acho que a gente pode ficar por aqui. Oswaldo, Márcio Cordeiro, quer dar a palavra final para a gente encerrar? É isso mesmo. Um abraço a todos, obrigado pela participação de todos aí, aos funcionários, à diretoria e a toda a categoria que vem nessa luta constante. Então, foi muito bom para nós. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Um abraço, muito obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, então vamos encerrar. Bom domingo. Um grande abraço. Muito obrigado, vamos encerrar. Bom final de semana, bom domingo a todos. Um abraço a todos os professores e todas as professoras que nos prestigiaram. Fiquem em paz e fiquem em casa, cuidem bem da saúde e mantenham contato com o sindicato através dos telefones que estão disponibilizados nas nossas páginas, no site, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no nosso e-mail. Um abraço a todos, muitas felicidades e muita saúde. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado, um abraço.